Olá, Igreja Família, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa série dos Evangelhos de Jesus. Como você já sabe, nós estamos mergulhando diariamente num estudo capítulo por capítulo dos 4 Evangelhos de Jesus. E nós já estamos em João capítulo 12. Você pode encontrar todos os vídeos de todos os capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João no nosso canal, nas nossas redes sociais. Hoje nós chegamos a João capítulo 12, que é também um lindo capítulo, que vai falar de uma atitude de adoração incrível de Maria, a irmã de Lázaro, de uma adoração extravagante, quando ela quebra um vaso, derrama um perfume sobre Jesus. João 12 está reverberando aquilo que aconteceu em João 11, que Jesus ressuscita Lázaro e ao mesmo tempo está colocando Jesus num novo momento. Por quê? Porque ele já está indo para a última semana de vida dele. Jesus ressuscita Lázaro e depois começa a sua última semana de vida. Se você está lendo conosco, João 12, vou ler os 3 primeiros versículos, vai nos dizer isso. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Olha que atitude linda. O que a Bíblia vai nos ensinar aqui? Vai nos ensinar que Jesus volta a Betânia. Ele está de novo no lugar onde ele ressuscitou Lázaro. E agora está entrando na última semana de vida, porque a Bíblia vai dizer 6 dias antes da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. E a Bíblia fala que lá em Betânia eles prepararam um jantar para Jesus. Em gratidão, era a última semana de vida dele e ele vai jantar com a família que ele gostaria, que ele gostava, que ele era amigo, mas também tinha outras pessoas nesse jantar. Os discípulos estavam com ele. E João capítulo 12 vai nos dizer algo tão precioso que eu quero repartir com vocês hoje. Vai nos mostrar 5 tipos de pessoas que estavam jantando com Jesus, que também nos ensinam pessoas, tipos de pessoas que muitas vezes estão na igreja, estão nos relacionamentos religiosos, estão ainda nos dias de hoje existindo. Vai nos mostrar, se pudéssemos refletir assim, 5 tipos de pessoas que existiam na igreja de Jesus. Esse jantar está com as pessoas que eram da igreja de Jesus, do relacionamento de Jesus. Você viu que nós lemos, ele está num jantar na casa de um homem e vai aparecer, a Bíblia vai narrar 5 pessoas que estavam lá e que refletem 5 tipos de pessoas na igreja de Jesus hoje, ainda hoje. Eu quero repartir essa reflexão com você, porque vale muito a pena. O primeiro tipo de pessoa que tinha na igreja de Jesus, tem nos dias de hoje e estava naquele jantar, é que na igreja de Jesus tinha pessoas que morreram e ressuscitaram. A Bíblia vai dizer, logo no primeiro versículo, que Lázaro estava naquele jantar, estava sentado à mesa com Jesus. Naquele banquete tinha gente que ressuscitou, que estava morta, que viveu um grande milagre com Deus. Hoje, a igreja de Jesus tem gente que estava morta e ressuscitou. Na verdade, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Jesus nos ressuscitou. Então a igreja de Jesus é um lugar cheio de morto-vivo. Gente que estava morta nos pecados, morta no passado, morta nos fracassos e ressuscitou. Eu e você somos esse tipo de pessoa. Ainda na igreja de Jesus de hoje, havia gente que morreu e ressuscitou. Como era? Antes nós éramos pessoas sem Deus,
mortos espiritualmente, e agora Jesus nos ressuscitou. Por isso que a Bíblia chama isso de novo nascimento. Você nasceu de novo, você morre e nasce de novo em Jesus. Estávamos mortos, agora estamos vivos, mortos agora para o pecado e vivos para Deus. Então, o primeiro tipo de pessoa que tinha na igreja de Jesus, que tem na igreja de hoje, é gente que morreu e ressuscitou. Outra lição importante, esse mesmo texto vai nos dizer que o jantar que foi oferecido por Jesus foi na casa de Simão, um leproso, um que era leproso. Então o jantar não foi na casa de Marta e Maria. Você pode ler inclusive em Marcos capítulo 14, versículo 3, vai dizer que eles receberam Jesus na casa de Simão, que era um leproso que foi curado. Foi ali que Maria quebrou aquele vaso valioso, que tinha um perfume mais valioso ainda, e derramou sobre Jesus. E aqui nós aprendemos o segundo tipo de pessoa que tinha na igreja de Jesus e tem hoje. O jantar, o banquete, é na casa de Simão, um homem que era leproso, mas foi curado. Na igreja de Jesus tinha gente que era morta e ressuscitou, mas gente que estava doente e foi curada. Na igreja de hoje também tem esse segundo tipo de pessoa, gente que estava doente e foi curada, gente que na verdade está sendo curada. A igreja de Jesus hoje é um grande hospital, cheio de pessoas que estão doentes e num processo de cura. A nossa vida é assim, marcada por doenças no caráter, doenças no corpo, doenças na alma. Assim como a lepra de Simão foi curada, a lepra que o fazia definhar, o fazia que se acabar, o isolava, o distanciava da sociedade, o excluía. Na igreja de Jesus tem gente que estava doente e está sendo curada. Assim como a lepra separava, nossas doenças nos separavam, mas Jesus nos cura. Estamos num processo de cura, eu e você. A igreja de Jesus não é lugar de gente perfeita. A igreja de Jesus é lugar de gente que estava sendo curada, estava doente e sendo curada. Olha que lindo isso. Então, na igreja de Jesus, representando aquele jantar, tinha gente que morreu e ressuscitou, gente que estava doente e sendo curada, como é nos dias de hoje. Mas ainda há um terceiro tipo de pessoa que estava naquele jantar, que também tem na igreja de Jesus hoje. Pecadores que estão sendo transformados e pecadores que não se permitem ser transformados. João capítulo 12, versículos 4 e 5, vai dizer que Judas, o Iscariotes, aquele que iria trair Jesus, ele imediatamente, após aquela adoração de Maria, aquela oferta de Maria, ele julga a oferta de Maria e ele diz: devia ser dado aos pobres, era muito dinheiro, para que fazer isso? E Jesus vai explicar que na verdade Judas não estava falando isso porque ele queria ajudar os pobres, mas porque ele amava o dinheiro. E na igreja de Jesus tem pecador que não é transformado, tem pecador que continua materialista, tem pecador que sua mente não é transformada numa mente generosa. Judas representa os pecadores que não se permitem ser transformados pelo evangelho de Jesus. Ele anda com Jesus, ele serve com Jesus, ele vê os milagres de Jesus, ele recebe as palavras de Jesus, mas ele não permite Jesus transformar a sua vida. Na igreja de hoje também tem pessoas que ouvem, recebem um milagre, participam da ceia, mas não permitem que o evangelho de Cristo as transforme. Judas é esse tipo de pessoa que não deixa o evangelho transformá-lo, e ele perde a maior de todas as oportunidades, que é andar com o mestre, mas não permite que o mestre o transforma. Ele tem o mesmo Salvador, o mesmo professor, o mesmo mestre que todos os outros, mas não permite ser transformado. E aqui tem um outro segredo, que foi a partir daqui que Judas resolve trair Jesus.
João 12 vai nos ensinar isso. Guarde essa chave, é uma chave espiritual para a sua vida. Judas deixou o diabo encher o seu coração a partir do dinheiro, porque ele vê aquela oferta, ele sai dali e vai procurar trair Jesus. Pode ler no capítulo 12. Então o que permitiu o inimigo encher o coração de Judas foi o seu amor pelas riquezas da terra. Foi a sua resistência em ser generoso. E Jesus diz que Maria estava preparando o seu corpo para o futuro. A Bíblia vai dizer que Maria estava adorando Jesus pelo que ele fez, porque ele ressuscitou seu irmão, ele curou Simão, pelo que ele ia fazer, porque Jesus diz que ela está preparando ele para morrer na cruz, e pelo que ele era, o seu Salvador. É o fruto da verdadeira adoração. Então Judas não permite ser transformado e, na verdade, ele vai trair Jesus e começa a trair Jesus por causa disso, por causa do seu amor às riquezas, ao dinheiro, a essa prisão, a mamon. Não permita isso na sua vida, deixe Deus transformar todas as áreas da sua vida. Mas há em João 12 um quarto tipo de pessoa que nos apresentado representando Marta. A Bíblia diz que prepararam um jantar para Jesus na casa de Simão, João 12:2, e Marta servia. Marta é essa mulher que está o tempo todo servindo. Que lindo isso! Ela representa o serviço. Então preste atenção, na igreja de Jesus tem gente que morreu e ressuscitou, tem gente que estava doente, foi curado, tem pecador não transformado, tem também pessoas que serviam com todo o coração. Marta servia, ela prepara o banquete, ela serve o banquete. A Bíblia diz isso, que na igreja de Cristo precisa ter gente que serve. Então Marta é essa pessoa que serve, ela serve. Enquanto Maria unge Jesus, Marta serve Jesus. E nós vamos guardar isso no coração, porque Deus nos chamou para servir. Mas na igreja de Jesus também tem os verdadeiros adoradores, representados por Maria, que quebrou aquele vaso e derramou aquele perfume. Porque a adoração é o que eu faço por quem Jesus é, pelo que Jesus fez. A adoração é uma entrega humilde. A adoração não é a música que eu canto, é o coração e a vida que eu entrego. A adoração se transforma em atitude de dar a Deus o melhor. Então João 12 vai nos apresentar os 5 tipos de pessoas que existem na igreja de Jesus. Gente que morreu e ressuscitou, gente que estava doente está sendo curada, pecadores transformados e pecadores não transformados, como Judas, que não permitem ser transformados, pessoas que servem e pessoas que entregam a verdadeira adoração. A pergunta que fica aqui hoje é: que tipo de pessoa é você na igreja de Jesus? Reflita sobre isso e entregue o seu melhor a Deus. Um forte abraço, Deus te abençoe.